uma nova criatura nasceu. Espaço Eu e Mais Um. Estamos no ar com mais um programa Eu e Mais Um. Receba a nossa saudação na paz de Cristo. E aqui nós estamos prontos para mais uma lição e algumas dicas para você que está acompanhando o novo convertido. Espero que na altura já destes ensinos você esteja bem sucedido, orando pelo novo convertido. Ele tem aprendido bastante. A Igreja Deus e Amor é uma igreja missionária e estamos seguindo a palavra de Deus, o mandamento que diz: ide e fazei discípulos. A Igreja Deus e Amor está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você entendeu que é uma ordenança e uma completa a outra. Jesus disse: ide, mas também ele completa: e fazei discípulos de todas as nações. Depois ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ou seja, antes do batismo, devemos ir, buscar estas vidas, ensiná-las, ou seja, discipulando-as, para que depois sim elas sejam batizadas em águas correntes. Nós estamos aqui em mais um programa e hoje nós vamos falar mais um pouquinho de algumas coisas que venham te ajudar neste grande ensino, nesta grande jornada, porque eu creio que nós ficaremos aqui meses e meses, né, até que esta pessoa esteja preparada para o batismo. E eu queria deixar aqui uma dica, por exemplo, que aconteça um batismo agora no próximo mês e você não faz um mês que está discipulando, eu sugiro que você espere um pouquinho mais, né, que pelo menos se termine todas essas 20 lições para que esta pessoa seja batizada. Agora, se por acaso essa pessoa era uma pessoa que tinha se afastado de Deus, estava apenas em casa, se reconciliou com o Senhor, não voltou às coisas do mundo, não frequentou baladas, não voltou aos vícios, é conhecedora do Senhor, da palavra dele, apenas ficou em casa, ali na mornidão, apenas enfraquecida, eu creio que ela pode já participar da próxima Santa Ceia e ela pode terminar o manual assim consequentemente, mesmo tomando já a ceia. Agora, se você chegar a ver que realmente essa pessoa não está liberta, não tem conhecimento profundo da palavra de Deus, está ainda iniciando o seu conhecimento, tem muitas dúvidas, eu creio que não deva ser batizada agora, mas somente quando ela tiver pelo menos o conhecimento básico do que é uma Santa Ceia, o porquê ser batizado, o que é uma igreja. Tudo isso é muito, mas muito básico e necessário para que uma pessoa seja batizada nas águas. Vamos falar um pouquinho sobre o discipulado, né? Algumas dicas. É muito importante o novo convertido ter confiança em você que o está discipulando. O discípulo não se abre com o discipulador de uma vez, assim, né? Ele vai falando problemas para os outros. Depois que ele vai tendo confiança em você, que você tem uma boa reputação, um bom caráter na comunidade, você é uma pessoa pontual, uma pessoa firme no que fala, uma pessoa que não mente, que tem um bom testemunho, isso vai trazendo e o novo convertido vai ganhando confiança em você. Então tenha paciência, não faça perguntas indiscretas ou perguntas como: você quer compartilhar comigo por que você está com os olhos vermelhos, você chorou muito hoje, o que aconteceu? Você quer contar o seu problema que você está passando na sua família? Eu acho que isso é muito invasivo, né? É importante nós deixarmos a pessoa, por sua própria vontade, abrir o coração na hora que ela desejar e você ouvir. Isso é muito importante para aquele que está fazendo o acompanhamento ao novo convertido. Saiba ouvir o novo convertido. Às vezes, naquele dia, você não vai ter nem tempo de estudar nenhuma lição com ele, porque ele apenas quer abrir o seu coração. Talvez ele amanheceu aquele dia muito angustiado, depressivo, está se sentindo abandonado pelos seus próprios parentes, pela sua própria família. Porque muitas famílias não aceitam um membro da sua família se converter a Cristo Jesus.
Eles, pela falta de entendimento, acham que foram traídos porque o pai ou a mãe sempre dizia: olha, meus filhos, nós nascemos nesta tal religião e vamos morrer nessa tal religião. De repente, aquele novo convertido tem um encontro com Deus e a família se sente ressentida, magoada e começa a evitar o novo convertido. Então, muitas vezes, ou ele vai se abrir com você ou o contrário, vai se fechar totalmente. O dia que você se levantar e mandar uma mensagem para ele dizendo tudo bem, talvez você nem receba uma resposta de um bom dia e dizendo ele tudo bem ou tá tudo mal. Respeite, deixe ele novamente entrar em contato. Isso é muito importante, porque a confiança, ela é adquirida nessas pequenas coisas. Se você prometeu, por exemplo, queria buscá-lo tal hora para ir à igreja, e esta hora não aconteceu, o horário que você marcou, você não conseguiu chegar na casa dele, pelo menos mande uma mensagem: estou no trânsito, mas daqui a pouco estou aí, ou estou enferma, acabei tendo uma dor de cabeça muito forte, me desculpe, mas se você quiser, eu posso pedir que alguém a leve. Vai dando para ele opções, porque a confiança é muito importante entre ambas partes. Porque se um dia ela é quebrada, é muito difícil ela ser reconstruída. Então procure ser uma pessoa correta. Vocês estão vendo que novamente voltamos àquilo que iniciamos na primeira lição. Para você discipular, você precisa ter a morte do seu eu. Você renunciar o seu eu. Renunciar às suas vontades. Muitas vezes você vai até querer mentir para justificar que você não foi à casa dele aquele dia porque você esteve doente ou furou o pneu do ônibus, e que você tem uma boa memória se você vai usar de mentiras, porque de repente o pneu do ônibus em que você pega todas as vezes que vai à casa do novo convertido fure todos os dias. Aí vai ser muito chato. Então a morte do eu precisa acontecer para depois você se tornar um discípulo e em seguida um servo. Quando nós falamos servo, é importante você explicar ao novo convertido que o servo é aquele que serve, já diz tudo, é aquele que está à disposição do seu Senhor. Quando ele ouvir na igreja ou em qualquer lugar que nós somos servos de Deus, não é por força que somos servos, mas por amor. Nós servimos a Deus, nos chamam de servo. O Senhor Jesus mesmo disse: são servos aqueles que me amam, aqueles que me seguem, aqueles que renunciam a si mesmo, às suas vontades. Estes serão os meus amigos, estes serão os meus servos. E nós não somos escravos, só porque o Senhor Jesus nos chama de servos. Mas nós servimos a Deus por amor, pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Existem várias coisas que nós podemos explicar ao novo convertido. Muitas vezes você vai ouvir dele mesmo que ele foi a uma certa igreja e ele presenciou com seus próprios olhos uma situação muito assim ridícula, uma situação desconfortável, e que depois ele nunca mais quis a igreja. Aí você pode explicar: em todos os lugares existem os verdadeiros e os falsos. Dentro da área da medicina existem os bons médicos e os maus médicos, os falsos e os verdadeiros. Dentro da área da engenharia, o mesmo. Dentro da igreja também. Aí você pode pegar a palavra de Deus e abrir lá naquela passagem do semeador. Que passagem linda, não é? A parábola do semeador é uma história que revela o reino de Deus. A palavra de Deus aí representada pela semente. A semente é a mesma, ou seja, a palavra de Deus não muda. Só que ela cai em corações diferentes. A terra do coração das pessoas é diferente. Aí você pode explicar que a terra, existe a terra boa, que quando cai a semente logo cresce, e a pessoa aceita Jesus, é um bom crente, com bom exemplo, bom testemunho. Aí existe também a terra pedregosa, que as pedras ali são tantas que a semente não tem espaço para crescer. Também tem a terra com espinhos que sufocam a semente. São aqueles crentes que gostam de fazer coisas erradas, escondidas, mentiras. Aí você explica pela parábola. Então, quando
o novo convertido apresentar uma situação desconfortável, que ele não quer ir à igreja porque aconteceu isso naquela tal igreja, na igreja Y ou X, explique que existem vários tipos de crentes. Tem crente de verdade, tem crente meia boca também, que não entendeu a palavra. Daí você diga, por isso eu estou aqui, para ensinar a você a verdadeira doutrina da palavra de Deus, os verdadeiros ensinamentos, que vão existir escândalos. E a Bíblia diz que até que é bom que venham os escândalos, né? Porque isso é cumprimento dos últimos tempos, é o cumprimento da palavra de Deus. Então procure ver a situação do novo convertido antes de você começar a aula. Porque haverá dias em que ele não está disposto, ou ele está com dor de cabeça, ou ele está enfermo, né? Ou então com problemas, ele não vai ter cabeça. Então naquele dia aproveite e ore por ele. Dê uma palavra de encorajamento. Então vejam que, irmãos, o projeto Eu e Mais Um é necessário ter muita sensibilidade por parte do discipulador. Não, por isso que eu digo sempre em todas as aulas que nós estamos falando aqui, em todos os programas, não tenham pressa. A conversão é gradativa, ela é devagar. Você se lembra quando você se converteu? Você queria conhecer tudo ao mesmo tempo, queria saber como fazia, mas ao mesmo tempo ficava perdido porque não sabia discernir exatamente o que podia se fazer, o que não podia se fazer, o que agradava ou o que não agradava a Deus. Às vezes você estava indisposto de ir para a igreja, às vezes a sua família o proibia, ou seu esposo ou esposa. E o que eu acho mais importante no discipulador é ter ética, respeito, amor no que está fazendo. Quando nós temos amor pelas almas, a Bíblia diz que Jesus tinha compaixão pelas pessoas. Jesus, ele era ético, ele tinha compaixão, mas não porque ele tinha compaixão, ele entrava de qualquer jeito, falava o que ele queria falar de qualquer maneira. Não, ele respeitava o ambiente em que ele estava, ele respeitava as pessoas e tinha uma fala, vamos dizer assim, um palavreado muito especial para cada tipo de pessoa. Quando ele falou com a mulher adúltera, ele falou de uma maneira. Quando ele falou com os discípulos, ele falava de outra maneira. Não que Jesus era volúvel, não estou dizendo, não, ele tinha uma sensibilidade apurada de saber entrar e sair em qualquer ambiente. Foi até uma festa de casamento. Ele não era antissocial. Não seja um discipulador antissocial, que chega de cara feia, não cumprimenta ninguém da família, só o novo convertido. Ah, não, os outros não têm a paz porque não são crentes, eu vou somente cumprimentar com a paz do Senhor o novo convertido. Existem crentes assim, sem conhecimento da palavra de Deus, antiéticos, né? Ignorantes, vou dizer assim no bom sentido, quer dizer, sem conhecimento. Então seja um bom discipulador, ético, educado, vá bem limpo, arrumado, penteado, né? Não chegue na casa de uma pessoa mal vestido, após um dia inteiro de trabalho, talvez suou demais. Me entendam bem, irmãos, não estou aqui trazendo constrangimento no que estou dizendo para que vocês fiquem desconfortáveis. Não, eu estou mostrando que isso acontece. Aconteceu e vai acontecer sempre, porque existem pessoas assim. É simplicidade, sim, é verdade, não é mal intencionado, não são pessoas de má intenção, mas existe uma ética, né? Uma certa vez uma pessoa me disse que não gostava de conversar com outro crente que ia sempre na casa dele, que ele ia sempre mal cheiroso, e quando chegava perto para orar tinha mau hálito. Então até estas coisas afasta o novo convertido de receber sua visita, de ir à igreja, por exemplo, né? Se você for falar com a pessoa, mantenha uma distância, né? Às vezes não teve possibilidade de escovar os dentes antes de chegar a casa ou encontrá-la na rua, né? Então, algumas dicas a gente sempre vai dando, e isso faz parte, porque vocês estão convivendo, vocês estão tendo agora uma nova pessoa dentro da sua família, não é verdade? Porque você vai trocar uma amizade, conversas, aquela pessoa vai se tornando sua amiga, não é verdade? Então isso é muito importante falar. Essas dicas trazem um discipulado mais tranquilo, vamos dizer assim, menos tenso, não é verdade? Nas próximas
lições e também nos próximos programas estaremos trazendo mais dicas. Para finalizar, a nossa aula hoje foi que muitas vezes não temos possibilidade, devido à situação sentimental, emocional do novo convertido, de darmos uma aula aquele dia. Simplesmente sentamos ali e ouvimos o que ela quer dizer, ou então a convidamos para um jantar, ou para um almoço, um café da tarde, para que vocês possam se sentir mais próximas umas das outras e que ela possa se sentir confiante em abrir o seu coração. Falamos mais um pouquinho, mais algumas dicas, e na próxima programação, quem sabe, a gente possa trazer uma nova lição e com certeza novas dicas sempre vão ter aqui nesta programação. Espaço Eu e Mais Um.